Graça e paz, irmãos, que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos essa série sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vimos ontem que Jesus é o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Vimos sobre Jesus na concepção do bom pastor. Hoje nós vamos ver que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é a pessoa mais importante da história. Para ele convergem todas as coisas no céu e na terra, no tempo e na eternidade. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o Criador, ele é o sustentador da vida. Ele é o profeta, a mensagem, o sacerdócio, o sacrifício, o Rei Supremo e, ao mesmo tempo, o servo que se humilhou até a morte de cruz, em obediência ao Deus Pai. Ele foi prometido no Éden como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele foi prefigurado nos sacrifícios judaicos, proclamado pelos profetas, anunciados pelos anjos. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Messias prometido. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, por que Jesus recebe todos esses títulos, né? E por que Jesus é o Senhor, então, de todas as coisas? Vamos trabalhar alguns pontos que eu queria que você prestasse bem atenção. Em primeiro lugar, por que ele recebe todos esses títulos? Em primeiro lugar, porque somente por meio dele, o ser humano pode reconciliar-se com Deus. Somente por meio dele pode haver reconciliação. 1 Coríntios 5, 18 a 21 é o texto que nós nos baseamos para mostrar que somente através de Cristo o ser humano pode se reconciliar com Deus. Aqueles que pregam que todas as religiões são boas e que todos os caminhos conduzem a Deus, estão incorrendo num ledo engano. Só há um caminho para Deus. Jesus é este novo e vivo caminho. Só existe uma porta para o céu. Jesus é essa porta. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, como diz Hebreus, a carta de Hebreus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O homem, então, nesse sentido, jamais pode ser reconciliado com Deus por meio das suas obras, das suas penitências ou cerimônias religiosas. Somente por Jesus Cristo e pelo seu sangue, pela fé em Cristo Jesus, podemos ter acesso ao Pai. Somente pela sua morte, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi pela sua morte que ele fez a paz. É pela sua morte que temos vida e somos reconciliados com Deus. Então, Deus foi o instrumento do Pai para que houvesse restauração, para que nós pudéssemos ser salvos por Cristo Jesus. E Jesus foi esse instrumento da parte do Pai para que houvesse essa reconciliação. Segundo lugar ainda, por que Jesus recebe esses títulos? Porque somente por meio dele o ser humano pode ter vida eterna. E aqui nós temos dois textos, João 3,16, que é um texto, é o centro do ponto de vista salvífico de toda a Bíblia, né, do amor de Deus pela humanidade, e João também 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação nesse sentido não é um troféu que nós conquistamos pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pelas nossas obras. É uma dádiva recebida gratuitamente da parte de Deus. Não somos salvos com base em nossa fé, mas por meio da fé. A fé não é base da nossa salvação. Não é base da nossa salvação, mas o seu instrumento de apropriação. A base da nossa salvação é o que Cristo fez
por nós na cruz do Calvário. Lá sim está a base da nossa salvação. Então o fundamento da redenção é a cruz de Cristo. Não há possibilidade do homem receber a vida eterna senão pela morte vicária, expiatória, substitutiva de Cristo. Então todo aquele que crê em Cristo, o eterno Filho de Deus, recebe de graça, pela fé, o dom da vida eterna. Nenhuma religião do mundo, por mais conceituada ou antiga que seja, jamais pode oferecer ao homem a vida eterna. Nenhuma denominação, nenhuma igreja tem esse poder. Jamais. Elas tentam inutilmente construir uma torre que chegue aos céus. Mas o cristianismo não é um caminho construído da terra para o céu, nem do homem para Deus, mas de Deus para o homem, do céu para a terra. Então, por isso que somente por meio dele o ser humano pode ter vida eterna. Terceiro lugar, e último lugar, porque somente por meio dele o ser humano pode alcançar o céu. Apocalipse 1:7, 2:11, 2:17, 3:5, 3:12, 3:21 vão nos mostrar, esses versículos de Apocalipse mostram exatamente isso, que o mundo não está precisando de modo algum de mais religião. Elas se multiplicam aos milhares. Com elas os homens se afastam cada vez mais de Deus. Há religiões demais, há deuses demais. Na verdade, o homem é um ser religioso, nós sabemos disso. Ele tem necessidade de se prostrar diante de algum altar. Mas aqueles que se dizem ateus adoram, na verdade, a si mesmos. Mas esses caminhos, e a gente sabe, todos levam o homem para longe do significado e do sentido verdadeiro da vida. Há um vazio no coração do homem com o formato de Deus. Então há um buraco no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Só por Deus. A eternidade foi colocada em seu coração e as coisas terrenas, temporais, contingentes não saciam a sua existência, a sua alma. Então esse vazio existencial não pode ser preenchido com dinheiro, com prazer, com sucesso, nem mesmo com religião. Somente Cristo satisfaz. Por isso aquela canção bastante antiga, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Exatamente isso. Somente Cristo e a sua graça nos satisfazem. Fora dele a vida é uma piada sem graça. Sem Jesus a vida é um tédio, é uma náusea, como pregam os existencialistas, né? Que não tem uma resposta para o sentido e o significado da vida plena. Mas entre todos os homens, em todos os lugares, em qualquer tempo, todo aquele que se volta para Deus e põe sua confiança em Jesus, encontra uma vida maiúscula, superlativa e abundante. Então eu queria deixar claro nesse dia que Jesus, por todas essas três razões, ele é o Senhor de todas as coisas. Porque somente por ele o ser humano pode se reconciliar com ele, somente por ele o ser humano pode ter a vida eterna e somente por meio dele o ser humano pode alcançar o céu. Que assim seja na sua vida, que assim seja no seu caminhar, na sua vida cristã. Cristo seja o melhor projeto de vida para a sua vida, para a vida dos seus, daqueles que se relacionam com você. Que Cristo seja o maior exemplo para a sua vida. Que você se alegre, que você tenha encorajamento com a vida de Cristo em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por Cristo, porque Ele é simplesmente o maior projeto de vida. Ele é Senhor de todas as coisas. Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque além do Senhor ser o bom pastor, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Em ti nós temos a razão do nosso viver, o sentido da vida plena, o sentido de uma vida abundante. Obrigado, Senhor, porque Jesus cumpriu com o teu projeto, em obediência ao Senhor, ele chegou à cruz,
obediência que o levou à morte, fez com que ele pagasse o preço da dívida que nós tínhamos com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor doou em favor de cada um de nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez isso com alegria, em obediência ao Pai, obediência até a morte e morte de cruz. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Por isso o Senhor é Senhor de todas as coisas. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos por isso, Jesus. E pela fé em Cristo queremos cada vez mais declararmos que o Senhor é Senhor das nossas vidas. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nos conduz verdadeiramente ao Pai. Aceita, Pai, a nossa oração, aceita, Pai, o nosso louvor. Sabemos da sua autoridade e da tua soberania sobre nós. Obrigado pela tua igreja, que confessa o teu santo e bendito nome. Sabemos, Pai, que somos pecadores, que necessitamos do teu perdão. Por isso, te pedimos que o teu sangue possa nos lavar dia após dia, quando confessamos os nossos pecados. Aumenta, Senhor, a nossa fé e dá-nos vida em abundante, paz e alegria em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te faça e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba um grande beijo, um grande abraço virtual. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos. Amém? Fiquem com Deus.